Olá pessoal, hoje na nossa aula de algoritmos e estrutura de dados nós vamos estudar sobre grafos. Esse é o roteiro da nossa aula, né? E essa aula é um pouco extensa, então a gente vai dividir ela em alguns vídeos, tá? Nesse vídeo de hoje eu vou focar aqui nessa introdução, apresentando para vocês as definições de grafos, tá? A gente vai ver que tem várias classificações que é importante a gente entender. Então vamos lá. Como objetivos, essa aula tem formalizar a definição de grafo e introduzir os principais conceitos de isoformismo, caminho, circuito, subgrafo, conexão, componente e grafo aleatório. Nas próximas aulas a gente vai ver sobre a representação, como que um grafo é representado e os algoritmos de percurso. Qual a motivação de estudar grafos? Tá? O que acontece é o seguinte, muitas aplicações a gente necessita representar um conjunto de conexões entre objetos. Tá? Então, por exemplo, a gente pode utilizar o grafo no problema de verificar se existe um caminho para ir de um objeto ou de um local a outro, né? Seguindo essas conexões. Ou a gente pode verificar qual que é a menor distância entre dois objetos, ou quantos objetos podem ser alcançados, né, a partir de um determinado objeto. Tá? Todos esses problemas a gente utiliza grafos. Alguns problemas práticos podem ser resolvidos também utilizando essa modelagem de grafos, né? Por exemplo, a gente pode utilizar grafo para agilizar os algoritmos de busca. Tá? A gente pode organizar os nossos dados em um grafo para justamente facilitar a busca. Ou a gente pode descobrir, por exemplo, as melhores combinações entre vagas de emprego e pessoas, tá? Que enviaram um currículo, por exemplo. Então a gente pode, por meio dessas conexões, representar, pensando aqui no caso do LinkedIn, por exemplo, onde a gente tem várias pessoas, perfis e vagas de emprego. Então a gente poderia aplicar um algoritmo para verificar esse grafo, onde cada pessoa estaria ali representada no nosso grafo e as vagas de emprego. Né? A gente pode também verificar qual que é o roteiro mais curto para visitar cidades, em uma região turística, dado um mapa. Então, nesse tipo de problema a gente pode utilizar um grafo. Mas o que é um grafo? A definição em si é muito simples. Um grafo ele é formado por um par, formado por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Esse conjunto de vértices a gente está chamando ele de V e o conjunto de arestas a gente está chamando ele de A. Tá? Então aqui no nosso desenho a gente tem as bolinhas aqui, os nós, são os nossos vértices. E as arestas estão conectando esses nós, os nossos vértices. Tá? Então esse aqui é um exemplo de um grafo. Uma aresta, vamos chamar essa aresta aqui de AB, ela pode ser denotada simplesmente por AB ou BA. Tá? Então a gente vai dizer que uma aresta incide em A, uma aresta AB, ela incide em A e também no vértice B. Tá? Ou seja, os vértices A e B eles são chamados de pontas da aresta. Tá? É bem simples de entender. Então se AB é uma aresta, então a gente vai dizer que os dois vértices, A e B, eles são vizinhos ou adjacentes. Tá? A gente tem dois tipos de grafos, tá? Já pensando aqui nas classificações. O grafo ele pode ser direcionado e não direcionado. O que é um grafo direcionado? Tá? No grafo direcionado, a gente vai ter o mesmo conjunto de vértices e o conjunto de arestas. Mas o conjunto de arestas aqui, ele vai ter o que a gente chama de uma relação binária, tá? Que basicamente é o seguinte, a gente vai ter indicando que a aresta sai de um vértice e entra no outro. Tá? Então no caso aqui a aresta AB, ela sai do vértice A e entra no vértice B. Tá? Então isso indica que o vértice A é adjacente ao vértice B, mas o vértice B ele não é adjacente ao vértice A. Por quê? Porque a nossa aresta ela tem uma direção. Pensando aqui na aresta que liga os vértices 0 e 1, o vértice 0, ele é adjacente ao vértice 1, mas o vértice 1 não é adjacente ao vértice 0.
Tá? E nesse caso, podem existir o que a gente chama de self-loops ou auto-loops, tá? Que é uma aresta de um vértice, né? Que sai de um vértice e entra no próprio vértice. Tá? Então é esse caso aqui dessa aresta do vértice 2. Tá? É uma aresta que aponta para o próprio vértice. Agora, num grafo não direcionado, né, o que vai acontecer? A gente vai ter o conjunto de arestas e o conjunto de vértices, né? E esse conjunto de vértices não tem nenhuma relação, aquela relação binária, né? Então, eles não têm essa relação. Então, o que vai acontecer? Se existir uma aresta AB, né, consequentemente, vai existir a aresta BA. Tá? Elas são consideradas a mesma aresta. Então, a relação de adjacência é simétrica. No grafo direcionado não era simétrica. Né? Então, se o vértice 0 é conectado ao vértice 1, consequentemente, o vértice 1 é conectado ao vértice 0. Tá? E aqui a gente não tem o chamado self-loop ou auto-loop, tá? Que é a aresta conectando o próprio vértice. A aresta saindo de um vértice e entrando no mesmo vértice. Tá? Então aqui não existe. Outro conceito importante que a gente precisa saber é o grau de um vértice. Tá? Para calcular o grau de um vértice, a gente vai depender se o nosso grafo é direcionado ou não direcionado. Em um grafo não direcionado, o grau do vértice vai ser o seguinte, vai ser o número de arestas que incide sobre esse vértice. Tá? Então, por exemplo, um vértice que tem grau 0 é um vértice que está isolado, ou seja, ele não tem nenhuma aresta incidindo sobre ele. É o exemplo aqui do vértice 3, tá? É o vértice isolado. O vértice 1 ele possui grau 2, porque ele tem duas arestas incidindo sobre ele, a aresta 0,1 e a aresta 1,2. Tá? Esse é o caso do grafo não direcionado. Agora, no caso do grafo direcionado, ou seja, aquele em que as arestas têm uma direção, o que vai acontecer? O nosso vértice ele vai ter dois graus, o chamado grau de entrada e o grau de saída. Tá? O grau de saída é a quantidade de arestas que sai desse vértice. E o grau de entrada é a quantidade de arestas que chega nesse vértice. Tá? Então, por exemplo, o vértice 2, que é esse vértice aqui, ele possui grau de entrada igual a 2. Por quê? Porque ele tem duas arestas chegando nele, que é essa aresta 1, 2 e o auto loop aqui, né? O self loop, a aresta que sai dele e chega nele mesmo. Então, o grau de entrada é 2. E o grau de saída, a gente tem essa aresta saindo, a aresta 2, 3, saindo do vértice 2, e tem também a aresta do auto loop, que sai dele. Né? Então, por isso, a gente calcula somando esses dois graus. O grau do vértice, então, no caso é grau 4. Tá? Outro conceito agora é o caminho entre vértices. Tá? O caminho é o seguinte, né? A gente vai ter um caminho de comprimento K, né? É a quantidade de arestas ligando os vértices X ao vértice Y. Tá? Então a gente vai ter aqui uma sequência de vértices, de forma que todos esses vértices eles estão conectados por uma aresta. Tá? Então esse é um caminho. Então, por exemplo, a gente tem aqui o caminho que liga o vértice 0 ao vértice 2. Então eu posso pegar esse caminho aqui, 0, 1 e 2. Tá? Esse é um caminho. Nesse caminho a gente tem as arestas. O comprimento de um caminho vai ser igual ao número de arestas. Tá? Então olha só, nesse caminho do vértice 0 ao vértice 2 a gente tem duas arestas. Então o comprimento dele é igual a 2. Tá? Um caminho é simples se todos os vértices são distintos. Por quê? Né? A gente pode ter um caminho que não é simples. No caso aqui, olha só, pensando no caminho que conecta o vértice 0 ao vértice 3, saindo do 0, indo para o 1, para o 2 e para o 3. Tá? Então, nesse caminho não repetiu nenhum vértice. Então, esse é um caminho simples. Agora, saindo do vértice 1, indo para o vértice 3, depois para o vértice 0 e voltando para o vértice 3, né? O vértice 3 aqui ele repetiu. Então, esse é um caminho não simples. Tá? Outro ponto aqui é o seguinte, né? Se existir um caminho, por exemplo, ligando um vértice X a um vértice Y, a gente diz que Y
é alcançável a partir de x. Tá? Então, o vértice 2 é alcançável a partir do 0. O vértice 4 não é alcançável a partir do vértice 0. Tá? Agora, sobre ciclo, né? A ideia de ciclo também vai depender se o nosso grafo é direcionado ou não direcionado. Então, olha só, em um grafo direcionado, ou seja, aquele que tem as arestas têm uma direção, o que vai acontecer? O nosso caminho ele pode formar um ciclo. Tá? Então, ele vai formar um ciclo se o nosso vértice de entrada for igual, o vértice inicial, né, o vértice de saída, for igual ao vértice final. Tá? Então, se isso acontecer, significa que a gente tem ali um ciclo. Tá? No ciclo simples, o que vai acontecer? Não tem nenhuma repetição de vértice. Tá? Então, todos os vértices eles são distintos. No ciclo não simples, pode ter repetição de vértices. Tá? E o que acontece? O auto loop, né, o self loop, ele é um ciclo de tamanho 1. Tá? Porque ele é o exemplo aqui, né, desse ciclo saindo do vértice 2. Então, esse aqui é um ciclo de tamanho 1. Que mais? Dois caminhos, né? Esse do V0 até VK, do V'0 até V'K, formam o mesmo ciclo se existe um número inteiro tal que, né? E a gente tem essa formulinha aqui. O que quer dizer essa fórmula? Que nada mais é do que está indicando que os vértices, né? A gente tem aqui, ó, o vértice I desse conjunto é igual a um vértice I mais J desse conjunto. Né, resto K. Isso aqui é o seguinte, é quando a gente tiver caminhos, né, com que tem a mesma ordem, mas, né, o ponto inicial e final deles são diferentes. Então, por exemplo, olha só, esse caso aqui, o caminho 0, 1, 3, 0. Tá? 0, 1, 3 e 0. Então, esse caminho aqui, ele forma o mesmo ciclo, tá, que esses caminhos 1, 3, 0, 1. Tá? É o mesmo caminho, só que ele está começando num vértice diferente. Esse aqui está começando no vértice 0 e esse aqui está começando no vértice 1. Tá? É só essa a ideia. E esse aqui está começando no vértice 3. Tá? Então 3 ele vai para o 0, depois vai para o 1, depois vai para o 3. É o mesmo percurso, né? A mesma ordem dos vértices, só o que muda é que ele está começando e finalizando num vértice diferente. Tá? É isso que significa. E aqui, olha só, a gente tem um exemplo. 0, 1, 2, 3 e 0. Esse é um ciclo. Né? Porque a gente está percorrendo várias arestas aqui, mas no fim, o que está acontecendo? O meu vértice de saída, o meu vértice inicial e o vértice final são os mesmos. Tá? Então isso indica que está acontecendo ali um ciclo. Tá? Mesma coisa aqui, ó. O primeiro vértice e o último são os mesmos. Tá? Agora, num grafo não direcionado, né, o que vai acontecer? Como que a gente vai saber se tem um ciclo ali? Tá? É basicamente a mesma coisa. Então, forma um ciclo se o vértice inicial é igual ao vértice inicial. Mas aí aqui tem que ter um detalhe, porque a nossa aresta, né, não tem... aqui a gente não tem o auto loop, né, num grafo não direcionado. Então, para ser considerado um ciclo em um grafo não direcionado, tem que ter pelo menos 3 arestas. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um ciclo. Tá? Aqui não é um ciclo. Então, o ciclo é simples se os vértices são distintos, né? Mas pode acontecer dos vértices se repetirem. Né? Então, a gente vai ter um ciclo aí não simples. Tá? Outro conceito também é referente a se o grafo é conectado ou não conectado, né? Os componentes desse grafo, se eles são conectados ou não conectados. Então, um grafo não direcionado, ele é chamado de conectado se qualquer par de vértices ali daquele grafo, se ele é conectado por um caminho. Tá? O que isso significa? Né? Ficou um pouco confuso. Não é não. Então, olha só, esse grafo aqui,
né, contendo todos esses vértices, ele não é conectado. Por quê? Porque eu não consigo chegar no vértice 3. Não tem um caminho que chegue no vértice 3. Não tem uma aresta. Tá? Então esse vértice, esse grafo não é conectado. Mas se eu pensar aqui num subgrafo, por exemplo, esse grafo aqui, subgrafo 0, 1 e 2, ele é um grafo conectado, porque todas as arestas aqui, elas são alcançáveis, né? Em um grafo direcionado, o que vai acontecer? A gente vai chamar ele de fortemente conectado se quaisquer vértices, né, quaisquer par de vértices forem alcançados um a partir do outro dentro desse grafo. Tá? Então, por exemplo, se eu escolher qualquer par, por exemplo, o vértice 0 e o vértice 4, eu consigo alcançar o vértice 4 a partir do 0, né? Mas eu também tenho que alcançar o vértice 0 a partir do 4. Se isso for verdade, então eu posso chamar esse grafo de fortemente conectado. Então, nesse caso aqui, se a gente considerar todo o grafo, ele não é fortemente conectado. Mas se a gente considerar esse grafo aqui, ó, esse subgrafo, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, todos os vértices aqui são alcançáveis, quaisquer pares de vértices. Então eu consigo alcançar o 3 a partir do 0, né? A partir do 3, a partir do 0 eu consigo acessar qualquer um, né? A partir do 1 eu também consigo acessar qualquer um, a partir do 2, né? E a partir do 3. Tá? Então por isso esse subgrafo ele é fortemente conectado. Mas olha só, esse conjunto aqui, esse subgrafo, né, formado pelos vértices 4 e 5, ele não é. Por quê? Né? O vértice 5 ele não é alcançável a partir do vértice 4. Tá? Então ele não é fortemente conectado. Tá? Outro conceito chamado de isomorfismo. Tá? Então dois grafos, G e G', eles são considerados isomorfos, né, se existir uma bijeção. O que é uma bijeção? É uma função que converte um grafo no outro. Tá? Então a gente chama essa função de função f, é uma função bijetora, que faz essa conversão. Tá? Então, por exemplo, a gente tem, olha só, esses dois grafos aqui. Né? Eles não parecem ser o mesmo grafo, eles não são, mas eles são isomorfos. Por quê? Eu consigo pegar, por exemplo, criar uma função que vai converter o vértice Azão no vértice Azinho e converter o vértice E no vértice Ezinho. Né? Então, dessa forma, o que vai acontecer? Se eu fizer essa função, né, de conversão, a gente vai ver que existem as mesmas arestas. Tá? Só mudando o nome. Então é possível rotular os vértices, né? Dar outro nome, que é o que está acontecendo aqui, de G para G', mantendo as arestas. Tá? Então é como se a gente só estivesse mudando o nome. E olha só, o isomorfismo acontece em vários casos. Aqui, por exemplo, olha só, são exemplos de isomorfismos. Quando a gente olha assim, eles não parecem ser... não parecem ter nenhuma relação, né, visual, mas eles são isomorfos. Se a gente der um nome para os vértices, né, e criar uma função que vai converter, a gente vai ver que as arestas estão conectando os mesmos vértices. Tá? Aqui a gente tem mais exemplos, olha só. Então eu precisaria aqui fazer uma função que é converter o vértice 0 no vértice S, o vértice 1 no vértice T. Tá? Então, dessa forma, a gente ia conseguir perceber. Mas esses são grafos isomorfos. Subgrafo, eu já tenho comentado aqui, né? O que é um subgrafo? É o mesmo conceito de conjunto e subconjunto, tá? Então, um grafo G', ele é um subgrafo de G se o conjunto de vértices, né, de G', ele está contido dentro do conjunto de vértices do grafo G, tá? Mesma coisa, o conjunto de arestas tem que estar contido dentro do conjunto. Então, dado um conjunto V' de vértices, né, que está contido dentro do conjunto V, o subgrafo, né, induzido por V' é o grafo G', tá? Onde a gente vai ter esse conjunto de arestas aqui. Então, olha só, olhando aqui é muito simples.
Então a gente consegue ver que a gente tem um subgrafo aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 4, 5. A gente pode gerar um subgrafo, tá? Mantendo as arestas. O que mais que a gente tem? A gente tem a versão direcionada de um grafo não direcionado, né? Ou seja, a gente tem um grafo não direcionado e eu quero converter ele para um grafo direcionado. Dá para fazer isso, tá? Então o que vai acontecer? A gente vai simplesmente pegar o conjunto de arestas e substituir por duas arestas direcionadas, que é o que está sendo feito aqui. Olha só, eu tenho os vértices 0 e 1 e aqui eu tinha uma aresta, né, não direcionada e aqui eu converti. Tá? No caso, como a gente está convertendo de um grafo não direcionado para um grafo direcionado, então o que vai acontecer? Né? Na versão não direcionada, o vértice 0 ele é conectado ao 1 e o 1 ao vértice 0. Então a gente tem que criar duas arestas. Tá? Essa é a condição. No caso contrário, ou seja, quando a gente quer, a partir de um grafo, converter, né, um grafo direcionado num grafo não direcionado, o que vai acontecer? Né? A gente vai... olha só, a gente vai criar as arestas sem direção e a gente vai manter as mesmas arestas, né? Mas remover a direção e também os auto loops, né? Os self loops que não tem. Então esse auto loop aqui, ó, a gente remove, né? E a versão não direcionada vai ter as mesmas arestas, só que a gente vai remover a direção, tá? Bem simples. Outro conceito também, tá? Que é muito importante na hora da gente modelar os nossos problemas usando o grafo, que é um grafo ponderado. O que é um grafo ponderado? É quando a gente dá um peso, né, um valor para as arestas. Então, o que pode ser esse valor? Pode ser, por exemplo, a distância. Digamos que eu quero os meus nós aqui, os meus vértices representam cidades. Então, pode ser a distância, né, para sair do vértice S para chegar no vértice A. Pode ser o custo. Digamos que eu quero calcular quanta gasolina que eu vou gastar para sair do vértice A até chegar no vértice S. Do S para o A, né? Desculpa. Ou pode ser qualquer outra coisa, dependendo do nosso problema. Tá? Um grafo bipartido. Um grafo bipartido ele é o seguinte, é um grafo de forma que você consegue separar o conjunto de vértices dele em dois. Então aqui a gente tem dois conjuntos de vértices, U e V, né, subconjuntos, e de forma que as arestas, todas as arestas, né, que conectam o vértice, que estão incidindo, né, ou saindo ou chegando no vértice de U, ela vai estar sempre ligando um vértice do conjunto 1, U, ao vértice do conjunto V. Tá? A gente não tem arestas conectando vértices do mesmo conjunto. Tá? Então, dessa forma, a gente chama ele de grafo bipartido, porque a gente pode dividir em dois conjuntos, de forma que não tem nenhuma aresta ligando os vértices daqui e nenhuma aresta ligando os vértices daqui. Tá? Esse é o conceito de grafo bipartido. Aqui a gente tem mais alguns exemplos de grafos bipartidos. Tá? Então, a gente consegue ver aqui pelas cores. Tá? O vermelhinho é um conjunto e azul é outro conjunto. Tá? Mesma coisa aqui, olha só. Tá? Aqui mais alguns exemplos de grafos bipartidos. Né? A gente também vai ter o que é chamado de grafo tripartido, que ao invés de dividir o conjunto de vértices em dois, aqui a gente pode dividir em três conjuntos. Tá? Então, no caso aqui, os conjuntos estão sendo representados pelas cores. A gente tem três cores, tá? E nenhum vértice de mesma cor está conectando, não tem nenhuma aresta conectando vértices de mesma cor. Tá? Então, tem problemas que a gente consegue modelar dessa forma e encontrar uma solução utilizando grafos. Tá? Agora, o que é um hipergrafo? Tá? O hipergrafo é uma generalização de um grafo. Tá? No grafo, o que acontece? A gente tem as arestas. Né? As arestas conectando dois vértices.
Aqui no hipergrafo, as nossas arestas, elas não estão mais limitadas a 2 vértices, tá? Elas podem conectar qualquer quantidade de vértices, tá? Então, olha só, a gente vai ter um hipergrafo H, né? E os conjuntos aqui de vértices e o conjunto de... Agora não é mais aresta, o conjunto A, tá? A gente está chamando esse conjunto de F. Por quê? F porque ele representa agora uma família, tá? Não são mais arestas, né? É uma família que conecta vários vértices. Agora, simplificando mais, né? A gente pode ver aqui um hipergrafo é um grafo não dirigido, né, em que cada aresta conecta um número qualquer de vértices. Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo desse hipergrafo, tá? H. Nesse hipergrafo, a gente tem esse conjunto de vértices, V1, V2, V3, V4, tá? E esse conjunto de famílias, né? Então, aqui a gente vai ter a família V1, V2, V4. A gente vai ter a família V2, V3, V4, né, em azulzinho. E a gente vai ter a família aqui em vermelho, V2 e V3. Tá? Esse é o conceito de hipergrafo. É um conceito mais geral, né? A gente pensando que o grafo é mais restrito, tá restrito a 2 arestas. Desculpa, a uma aresta com 2 vértices. E aqui não, no hipergrafo a gente já não tem mais arestas, né? A gente tem famílias. Que é agora um grafo completo. Um grafo completo, tá? É um grafo não direcionado em que todos os vértices eles são adjacentes entre si, tá? Então a gente vai ter conexão, um vértice vai estar conectado a todos os outros. Então nesse caso, o que vai acontecer? A gente vai ter essa quantidade de arestas, né? A quantidade de arestas vai ser muito maior que a quantidade de vértices. Né? Mas muito maior quanto? V vezes V menos 1 dividido por 2 arestas. Tá? Porque a gente vai ter um total de V ao quadrado pares de vértices. Tá? Então dessa forma a gente consegue calcular a quantidade de arestas. Né? A gente subtrai os autoloops e divide por 2. Né? Porque num grafo não direcionado a gente não tem autoloop, o self-loop. Né? E o que vai acontecer? O número total de grafos diferentes com V vértice é essa quantidade aqui, né? 2 elevado a V vezes V menos 1 dividido por 2. Tá? Então, olha só, aqui a gente tem alguns exemplos de grafos completos. Né? Todos os vértices estão conectados entre si, tá? Em todos esses exemplos aqui. A última definição, tá, mas não menos importante que as demais, são, né, as árvores. A árvore ela é um grafo com algumas restrições. Tá? A árvore, né, também chamada de árvore livre, mas é mais comum a gente ver chamando simplesmente de árvore, é um grafo não direcionado, ou seja, né, as arestas não possuem direção, o nosso grafo não possui ciclo, né? Não possui nenhum loop e todos os nós são conectados. A gente consegue alcançar todos os nós. Então não vai ter nenhum nó isolado. Tá? Então esse é o conceito de árvore. E outro ponto também é o conceito de floresta. O que é floresta? Floresta é um conjunto de árvores. Tá? Então à esquerda aqui a gente tem uma árvore. Tá? Todos os nós são conectados. Então é um grafo conectado, não tem nenhum ciclo, né? Então eu não consigo percorrer o mesmo caminho, né, e voltar no mesmo nó sem repetir os vértices, né? Não é possível isso, então não tem nenhum ciclo e as arestas aqui não são direcionadas. Na floresta, o que vai acontecer? A floresta é um conjunto de árvores, né? Bem parecido na vida real. Então a floresta é um conjunto de árvores. Então olha só, aqui a gente tem uma floresta. Eu tenho uma árvore aqui, outra árvore aqui e outra árvore aqui. Tá? Então pensando num grafo, o que é? A floresta é um grafo não direcionado, acíclico, da mesma forma que uma árvore, mas aqui, né, não tem a restrição de todos os meus vértices serem conectados. Então ele pode ou não ser conectado. Pode ter vértices isolados, que é o caso aqui, né? Tá? Então esse é o conceito de floresta. No nosso próximo vídeo, a gente vai ver
quais são as formas de representação de grafos, utilizando as estruturas de dados, né, que a gente conhece. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.